Eu sou o Ricardo Rocha, especialista em educação financeira, autor do livro Me Espiritualizei e Fiquei Rico. E eu vou te ajudar, assim como ajudei já milhares de pessoas no mundo inteiro, a você poder ganhar mais e gastar menos, ter um equilíbrio nas suas contas financeiras. Você está gastando mais do que você ganha? Por que você está fazendo isso? Por que você está sendo irresponsável com as suas finanças? Você não teve essa educação quando criança? Nunca te falaram que você não pode gastar aquilo que você não tem? Mas às vezes você pode estar sofrendo de uma doença. Tem uma doença chamada de consumismo. Poucas pessoas se dão conta disso. Elas começam a comprar coisas, começam a acumular coisas em casa de uma forma desnecessária. Para essas pessoas que às vezes me procuram pedindo ajuda de como resolver essa equação financeira, né? Ganhar mais, gastar menos, eu sempre digo, dê uma verificada, estude um pouco sobre minimalismo, tente reduzir os seus gastos. Se você compra compulsivamente, corte seus cartões de crédito, só com limite baixo. Estabeleça um orçamento para você, um planejamento financeiro para o seu ano, dos próximos 5 anos, quanto que você pode gastar relacionado ao seu ganho para não ter esse descompasso nas suas finanças. Então, se você ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil, R$1.000, você não pode gastar mais do que isso. Ou você tem que ganhar mais, caso você tenha necessidades financeiras, compromissos, e buscar uma maneira aí de ganhar mais, um novo emprego, abrir uma empresa, ter uma ideia, chamar sócios, desenvolver um produto, mas tem que resolver isso. Agora, se você tiver uma doença, chamada doença do consumismo, você tem lá a sua casa lotada de roupas que você nem usa, você está com muitas comidas compradas que acabam indo fora por terem vencido o prazo de validade, você tem mais sapatos que você pode usar em 10 anos, algo está errado. Você pode até ter que procurar uma ajuda psicológica. Você pode ter que tratar desse problema de consumir muito. Hoje as pessoas têm que ter um consumo consciente, porque é um problema você consumir demais. Você está estragando seu planeta, é um consumo desenfreado. Vai lá, você está poluindo o seu planeta desnecessariamente. O que você vai fazer depois com o descarte de um produto que você não quer mais, que não seja passível de uma doação? Conheço muitas pessoas que compram roupas usadas hoje em dia, uma questão ambiental, uma questão econômica também. Uma roupa usada ela é muito mais barata que uma roupa nova, com toda a asepsia, vai lá, a roupa desinfetada, obviamente. Pessoas que compram carros usados ao invés de comprar carros novos, ou aquela que ainda compra um carro. Tem muita gente já não comprando mais carro, tendo um outro tipo de vida mais simples. Então você tem que escolher a sua forma de vida e prestar atenção no seu consumo. Aí você vai resolver esse problema, esse desequilíbrio financeiro de gastar muito e não ganhar o suficiente para cobrir esses gastos. Você pode ganhar $1 milhão por mês, mas se você gastar $2 milhões por mês, não adianta nada. Nada contra quem gaste $2 milhões por mês. Quem não gosta, né, de viver experiências que o dinheiro pode proporcionar? Mas tem que ter responsabilidade, tem que ter consciência nisso. Então você vai ter uma dor de cabeça desnecessária. E se você consegue ter uma alternativa de ganhar mais, corra atrás disso. Vai lá, se um cara criativo, vai pintar quadros criativos e vender esses quadros por um valor alto. Vá trabalhar numa grande multinacional na área de tecnologia e ser super bem remunerado. Mas você vai ter que estudar para isso, você vai ter que se preparar para isso, você vai ter que ser bom nisso. Por isso pesquise também sobre seus dons, seus talentos, as suas habilidades. Desenvolva esses dons, esses talentos, faça aquilo que você gosta.
Se você fizer aquilo que você gosta, você vai ter resultado financeiro, aí você vai ganhar mais. Então equilibre as suas finanças, equilibre os seus gastos de acordo com os seus ganhos. Senão sempre você vai ter um problema relacionado a isso. E se você tiver, o que nós falamos aí, uma doença, que já está se comprovando que o consumismo, as pessoas acumuladoras, elas têm uma... Trate disso, tenha compaixão com você mesmo e peça ajuda. Seja humilde lá e peça ajuda, levante a mão. Eu preciso ser ajudado, eu preciso parar de consumir, esconda os seus cartões, cancele todos os seus cartões de crédito, saia dos bancos, pare de usar conta bancária, use dinheiro vivo. Faça de uma maneira diferente para obter um resultado diferente. Você quer sair de um problema fazendo a mesma coisa, você quer ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Para ter um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente, você tem que tomar uma atitude. Não adianta só falar que vai fazer ou ter uma decisão. Você tem que tomar atitude, ter uma ação mesmo. E verifique, se informe, vá ler um livro, leia o meu livro, Me Espiritualizei, Fiquei Rico, eu falo sobre isso, sobre o consumismo desnecessário. Estude alternativas de vida, estude o minimalismo. Ou você quer ter uma vida luxuosa também, um status de vida mais luxuoso, ok, mas não gaste mais do que você ganha. Tenha uma compatibilidade entre as suas receitas e as suas despesas, e você com certeza vai ser mais feliz e você vai ser mais saudável financeiramente. Na estreia do Momento Saúde no Nativa de hoje, o conceituado médico Dr. Alexandre Santana Rilho trazendo informações a respeito da vacinação do Covid. É contigo, Alexandre! Olá, gente! Mais uma vez aqui com vocês no programa Nativa com o nosso quadro Momento Saúde. Importante falar que é o nosso primeiro quadro no programa e a importância que esse quadro tem na nossa questão atual, que é a pandemia pelo coronavírus e a questão da vacinação, que tem gerado muitas dúvidas. Então eu tirei esse dia especial para falar para vocês sobre esse programa, aliás, para vocês sobre a questão da vacinação, quais tipos de vacina que nós temos e o porquê vacinar. Então, importante primeiro falar sobre a questão da história da vacina. A história da vacina é interessante, porque em 1798, um médico chamado Edward Jenner, um médico inglês, ele observou que as ordenhadeiras de vacas que continham varíola bovina não contraíam a doença. Foi quando essa varíola passou para o vetor humano, então. E aí ele pegou uma das ordenhadeiras, extraiu um pouquinho de pus da mão dela e injetou numa criança. E, em tese, esse pus teriam os vírus da varíola, né, que estariam inativados, porque se é o pus, digamos assim, o sistema imunológico atacou aquele vírus e inativou aquele vírus. E aí começa então a vacina pelo vírus inativado. É uma história bem interessante sobre a questão da vacinação no Covid-19. E tem surgido muitas dúvidas em relação a isso, sobre os tipos de vacina. Então é interessante a gente falar que tem 4 tipos de vacina, né? A vacina mais antiga é a do vírus morto ou vírus inativado. Essa vacina que foi produzida em 1798 pelo Edward Jenner. Como é feita essa vacina? Ela é composta por vírus morto ou partes dele. Então, nós pegamos o vírus vivo do Covid-19, atenuamos ou matamos esse vírus e colocamos em recipiente para aplicar no nosso organismo. Em tese, aquele vírus contém todo o código genético que vai gerar os anticorpos do nosso organismo contra o SARS-CoV-2. Só que aquele vírus está inativado, então, em tese, ele não vai produzir a vacina. Existem outras vacinas também à base de proteína, onde usa-se uma proteína do vírus, ou um pedaço dela, no caso do coronavírus, por exemplo, a proteína Spike,
que é aquela espinhazinha, e você consegue então reproduzir uma resposta imunológica através só dessa proteína. Essa vacina é estudada pelo Butantan, pelo Fiocruz, Manguinhos, ICB da USP, pelo INCOR e várias outras instituições aqui no Brasil. Temos a vacina então de vetor viral, que ela usa um vírus modificado, o adenovírus, por exemplo, que é um vírus semelhante ao da gripe, e introduz dentro desse vírus componentes do SARS-CoV-2 que vão gerar então a resposta imune. Então seria um vírus que vai apenas carrear, ele vai transportar um pedaço dessa sequência do SARS-CoV-2 dentro da sua estrutura para que o seu sistema imunológico gere anticorpos contra aquela substância, mas dentro de um vírus que não acomete o nosso organismo. E o último vírus mais importante são os vírus chamados das fitas genéticas, né? A fita de RNA mensageiro, principalmente no Covid-19. São as vacinas mais modernas, com a Pfizer-BioNTech, como você pode ver, que apresentam então essa pequena fita de RNA, que é o código genético que o vírus contém para agredir o organismo, digamos assim, a inteligência cerebral do vírus. Então, utiliza-se apenas a fita de RNA e ele é injetado no nosso organismo. Essa fita de RNA, entenda, ela não vai fazer você virar jacaré, virar onça, o que for, porque ela não vai alterar a estrutura do seu DNA, né? Simplesmente ela não se acopla. É uma estrutura que está inativada, ela vai apenas fazer surgir mais anticorpos no seu organismo contra o SARS-CoV-2. Essas são as vacinas mais modernas, que não foram usadas em largas escalas, mas que a gente consegue ter aí uma boa percepção. Então nós mostramos a figura aí do Coronavac, né, que é a vacina mais usada aqui no Brasil, que é da Sinovac e do Butantan, onde você vê então, né, o cultivo é feito, a inativação química é feita em laboratório, a vacina com o vírus inativado é injetada então no nosso organismo e através dessa ingestão a gente começa a produzir anticorpos. Depois nós temos a vacina de Oxford AstraZeneca, que é do vetor viral. Ao invés de atenuar o vírus do SARS-CoV-2, nós pegamos o vírus do adenovírus, outros vírus que não causam doença, injetamos nele um pedaço desse material genético do SARS-CoV-2, que causa o Covid, e então, a partir daí, a gente consegue inocular esse vírus e ele, através dessa fita que ele carrega do SARS-CoV-2, ele vai gerar anticorpos também. E tem mais dois tipos de vacina, como eu falei, vocês vão ver nas figuras aí. A vacina de fita de RNA mensageiro, essa mais moderna. Essas vacinas precisam de ter digamos assim, uma forma de armazenamento muito mais delicado e de distribuição também. Então o Brasil não encontra com essa disponibilidade. Tem também a vacina à base de proteína, né, para vocês verem como que ela funciona. Agora, o que nós temos no Brasil? Nós temos Coronavac e vacina de Oxford. Pronto, então não adianta ficar falando da Pfizer-BioNTech, da Janssen, da Sputnik, porque o que nós temos agora são essas. Levando em consideração que a Coronavac, nós sabemos que o laboratório responsável, atualmente o Instituto Butantan, sua eficácia geral está em torno de 50%, e nós temos que tomar 2 doses, né, com intervalo de 2 a 4 semanas. E a AstraZeneca, o laboratório responsável é a AstraZeneca, né, a parceira do Fiocruz. A eficácia geral é 70,42% e a validade dela 6 meses, são necessárias 2 doses. Interessante que essas vacinas podem ser mantidas numa temperatura de 2 a 8 graus centígrados, o que facilita muita logística aqui no Brasil, tá? E aí, como é que a gente fala que funciona essa imunização em massa, né? Você pega uma vacina que tem só 50% e outra vacina que tem 70%, e como é que fica essa imunização? Então, essa figura que vocês veem sobre a imunização em massa mostra primeiro a questão do isolamento social. Vocês veem que, né, os rapazinhos em azuis aí são as pessoas que não se infectaram, são susceptíveis. Os em vermelhos é os que estão infectados e os verdes que foram imunizados. Então, você observa a importância do isolamento social. Quando você produz uma vacinação, essas pessoas vacinadas criam barreiras entre a pessoa que não está infectada e a pessoa que está infectada. Isso é bem visível aí nessa figura na parte superior. Na parte inferior, nós podemos observar então o poder da vacina. Então, se nós vacinarmos cada vez mais pessoas, mesmo que a eficácia da vacina seja menor, quanto mais se vacina, mais se aumenta a eficácia,
Por quê? Porque a pessoa que é susceptível, ela acaba ficando isolada da pessoa que está infectada, pois as outras pessoas estão imunizadas parcialmente, mas elas conseguem fazer um bloqueio para o vírus. Com isso, como você nota na última figura aí, que representa o êmbolo de uma seringa, nós vemos que a seringa em si seriam as pessoas que estão imunizadas. E as pessoas que estão fora da seringa, esparçadas, aí seriam as pessoas contaminadas. Por quê? Porque essa seringa, que tem essas pessoas aí que foram vacinadas em grupo, elas se agrupam e acabam protegendo as outras pessoas do coronavírus. Então a importância de se vacinar pelo menos 70% da população. Então, gente, o que eu mais peço é que vacina sim, vacine já, mas que todos se vacinem. Deixem de lado todas esse negacionismo, essas teorias controversas e vamos apoiar a ciência, que a ciência digamos, é a matemática mais exata para a saúde, e vamos nos vacinar para assim proteger a nós e aos nossos entes queridos. Então, vacina sim e vacine já. E no Fica a Dica de hoje, estamos com ela, a educadora física Tati Boing, que faz jus ao nome, porque é um avião isso aqui, né, gente? E a gente quer pegar carona nesse voo, porque ela é especialista em LPF. Olha esta barriguinha que não existe, que você não está enxergando, é isso que a gente quer, né? Por isso nós vamos pegar uma carona nesse Boeing e vamos ficar com esse avião aí. Isso aí, especialista agora aí. Né? Fala assim pra gente o que é, venha ser, pra quem não conhece, o LPF. Eu sou Tatiane Boing, sou educadora física, sou formada e pós-graduada pela UFES, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje eu também faço graduação de nutrição. E o Low Pressure Fitness, ele é uma técnica europeia, ele veio da Espanha, depois de vários anos de pesquisa, onde a gente trabalha, são exercícios de baixa pressão, por isso Low Pressure Fitness, baixa pressão. A gente trabalha aí cadeias faciais. O que seriam as fáscias, né? Hoje em dia, pra gente que é da área da saúde, a fáscia muscular fica um tema bem entendido, mas a maioria da população ainda não sabe o que é fáscia. A fáscia seria o que recobre todos os músculos, ela vem desde a cabeça até o pé. A fáscia, ela está presente no nosso corpo inteiro e tem gente, alguns pesquisadores e alguns autores que chegam a falar que a gente não tem 346 músculos. A gente tem um único músculo dividido por 346 aponeuroses da fáscia. Ou seja, tudo o que acontece no nosso corpo, a fáscia sabe. Essa fáscia liga tudo a tudo, desde o termo macro até o termo micro. Então, significa que o que acontece na pontinha do meu dedo do pé, a fáscia sabe automaticamente e todo o sistema do nosso corpo também sabe. Então, tudo está interligado, está tudo conectado. E a gente trabalha então com o Low Pressure alongando, é o stretching, porque alongamento é algo muito localizado, um alongamento de um músculo. A fáscia não, quando eu alongo, quando eu faço esse stretching, eu estou alongando o corpo inteiro. Sim. Então essa fáscia, às vezes, ela pode estar danificada por várias coisas, por uma cicatriz, por uma emoção, porque quando a gente tem algum tipo de emoção, medo, raiva, isso passa, essa informação passa através das fáscias. E sabe aquele pontinho de tensão quando você vai? Ai, tem um pontinho de tensão, um medo, uma raiva, um estresse que você passou. E atrapalha, então, a informação, a passagem de informação do sistema nervoso autônomo.
Essa face, ela também liga intestino, coração. Então, automaticamente a gente melhora com o LPF, constipação intestinal. A gente melhora fortalecimento aí de assoalho pélvico, então trata incontinência urinária. A gente consegue daí alcançar o último músculo, a última camada do nosso abdômen. E por isso a gente chega aí na técnica da barriga negativa, que é o grande merchan do LPF. Porque a gente alcança essa última camada do abdômen, que é o transverso abdominal, que a gente só consegue com respiração abdominal profunda. E tudo isso a gente trabalhando para onde vai todas essas emoções, que é o diafragma, não é isso? Por isso que é todo trabalhado na respiração. Isso. E é isso que ela vai ensinar pra gente. E assim, a técnica é maravilhosa, o resultado está aqui visivelmente, né? E assim, as contraindicações. Porque, por exemplo, hoje eu tô menstruada. Toda mulher passa por isso. Então, eu falei, posso fazer menstruado, que seria meu primeiro dia de técnica. Tudo bem, Cláudia, só vai aumentar o fluxo, né? Isso mesmo, só aumenta um pouquinho o fluxo, mas que bom que você falou disso. Quem acabou de colocar o DIU não pode fazer, tem que esperar aí 30 dias. Sim. Só para o DIU se posicionar bem corretamente. Porque com essa ativação, com essa movimentação, a gente também faz um trabalho ali no útero. Por isso que aumenta o fluxo menstrual. Grávidas não podem de jeito nenhum fazer o vácuo, elas podem fazer os movimentos de alongamento, mas não pode ficar sem ar. Quem tem hipertensão, a gente precisa aferir a pressão antes e no final da prática do LPF. E quem tem trombofilia, né, essa doença que provoca trombos, coágulos sanguíneos, também ainda não é indicado por falta de estudos. Eu tenho um aluno, que inclusive é o meu marido, que tem trombofilismo, e como eu acompanho todo o tratamento dele junto com os médicos, ele faz, mas não é indicado. Essas são as contraindicações. E quem está também em tratamento de câncer na quimioterapia também não pode, porque o Low Pressure Fitness ele também promove uma drenagem linfática. Então vai fazer com que essas toxinas saiam mais rápido do corpo. E durante uma quimioterapia a gente precisa dessas toxinas para tratar o câncer. Então são essas as contraindicações. Que aí no caso já são as contraindicações da drenagem linfática que você faz até com a massagista, né? E tem uma notícia muito boa para você que está querendo engravidar. É uma técnica que auxilia, não é isso? Inclusive você vai ser vó. Ah, então, ela é especialista, quer dizer, não é meu caso, tá? Não quero engravidar, longe de mim. Aí quem não quer engravidar, tome cuidado. Faça, mas tome cuidado, mais cautela. Mas ela é especialista em mães, isso foi muito bom ela falar. Ela é conhecida por ser especialista em mães, né? Porque toda mãe quer colocar o abdômenzinho no seu devido lugar, ou seja, não apareça. E ela agora vai se tornar especialista em vó, gente, porque eu agora, este ano, eu faço meus 50 e vou me tornar vó. Em junho eu me torno vó e faço 50, então eu vou tornar a Tati especialista em avós. Muito boa. Eu falei pra ela, você é especialista em mães, vou te tornar especialista em avós. Muito boa. E, gente, as mães procuram muito justamente porque depois da gestação acontece, então, a diástase, que muitas mulheres ainda não sabem o que é, sentem dor nas costas e tem incontinência urinária. Muitas vezes, aquela barriga também protusa à frente, muitas vezes é diástase. E a diástase é o afastamento dos músculos superficiais do reto abdominal para o bebê crescer. Naturalmente, deveriam voltar para o lugar, mas não é isso que acontece sempre. Então, o Low Pressure Fitness, ele, com esse stretching das cadeias miofasciais e com o vácuo, a gente consegue fazer com que produza colágeno bem na linha alba, lembra aquela linhazinha escurinha da gestação? Ali produz colágeno e a gente consegue então tratar e reaproximar esses retos. Então é uma técnica muito completa, vai muito além da estética. Eu ia falar isso, é saúde também. Inclusive, um probleminha que eu pessoalmente tenho, eu tenho lordose e escoliose em S. Então eu sinto muitas dores na coluna se eu não estiver em atividade física, se eu não estiver dançando como eu amo dançar. E a técnica da LPF também vai me auxiliar nisso aí, não é, Tati? Trata as posturas, porque a gente busca decoaptação. O que é? Coaptação seria aproximar. Decoaptação é o crescimento, é afastar. Ao longo do tempo a gente vai perdendo
esse afastamento dos discos intervertebrais e vamos achatando. Lembra que a gente olha nossas avós, parece que diminuíram, elas realmente diminuíram. Porque com o tempo a gente vai perdendo essa decoaptação. Então a ideia do Low Pressure Fitness é alongar e melhorar. Já me serve também, gente. Eu tenho pouco mais de 1,5 m, para quem está vendo na câmera não está percebendo, mas eu não tenho nenhuma intenção em me diminuir mais. E para você que, como eu, você que está em casa, está curiosíssimo, curiosíssima para já sair praticando essa técnica, a Tati vai estar aqui na próxima semana, no próximo programa, passando a técnica pra gente. Hoje eu vou te deixar na curiosidade e te deixar ciente das vantagens de estar fazendo. Você já pode, os contatos da Tati estão em tela. Você pode já ir acompanhando ela, acompanhando pelo Instagram, né? Mesmo Tati, vendo o trabalho, que você vai ficar ainda mais ansioso, mais ansiosa para acompanhar a gente aqui na próxima semana com essa técnica que ela vai estar passando a gente. Obrigada, Tati. Imagina, eu agradeço. E na próxima semana ela está aqui de novo. Estamos aqui. Então, como este quadro se chama Fica a Dica, a gente não pode sair daqui sem a dica da profissional Tati Boing. Tati, passa a dica aí pra gente. A dica de hoje é prestar atenção na respiração. O equilíbrio do corpo é 2 tempos de inspiração e 3 tempos de expiração. Assim você consegue aí controlar também a ansiedade, além de todos os outros benefícios do LPF. Mas esta técnica de respiração, ela também vai te ensinar no próximo programa.